Agora sim, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer mais um dos Imortais da Abrace. Queria agradecer em nome do Samir Shelala, presidente da Abrace, essa oportunidade de conversar com os imortais, de estar aqui com os imortais. É um imenso de um prazer. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. E hoje a gente vai receber uma pessoa que é fabulosa, a pessoa mais importante na América Latina no que diz respeito à segurança da mulher. Uma pessoa que tem sua vida dedicada à proteção das mulheres em toda a América Latina, né? Uma chanceler que está aqui diante de nós essa noite. Eu estou muito feliz em recebê-la. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Ela está chegando a qualquer momento. Vou ver se ela já está por aqui. Vou compartilhar aqui que eu já estou online. Vou compartilhar aqui com ela que eu já estou online. Vamos ver se eu consigo compartilhar com ela aqui. Aqui está ela. Aqui está ela. Doutora Ivani, venha para cá nos prestigiar com a sua presença. Ela deve estar chegando, né? Agora é só a gente ter um pouquinho só de paciência. É muito legal essas coisas ao vivo assim, né? Porque é tudo ao vivo, né? Mas a gente vai estar aqui hoje com a doutora Ivani, né? A chanceler pela paz, uma mulher extraordinária. Vamos estar aqui conversando. Ela deve estar entrando em alguns minutos. Adicionar participantes aqui, vamos ver aqui. Vamos chamá-la aqui. Já convidei. A doutora Ivani já está convidada aqui. Doutora, não consigo chamar duas vezes, a senhora já está convidada aqui. Já está convidada. Olá, Luciene, seja bem-vinda. Já começamos a nossa live. Estamos aguardando. Ah, aqui está ela. Aqui está ela. Aqui está ela, doutora. A chanceler pela paz, finalmente, diante de nós, está conectando aí, está. Finalmente. Finalmente, doutora, olha, eu tentei todas as possibilidades, a gente fazer uma coisa mais avançada, né? A gente fazer aí um daqueles streamers, né? Uma coisa mais tecnologicamente avançada, mas a gente vai ter que hoje ainda estar aqui nessa live diretamente do Facebook, na, na paz do meu celular, que, Não que tem aí problema. eu consigo mais rápido esse contato. Eu estou lhe ouvindo muito bem, a sua voz está muito boa, não tem chiado, não tem nada. Você consegue me ouvir bem, Uhum. doutora? Super bem, tô te ouvindo super bem. Ah, que bom. Então, doutora, essa live, nós já nos conhecemos, né? Já fizemos lives em outro sentido, mas hoje, essa noite é uma noite muito especial, porque essa noite a gente não vai fazer
uma live apenas com a chanceler da paz, né? Uma pessoa que tem dedicado a sua vida, né, em defesa da mulher, né? E essa noite é uma noite muito especial, porque essa live é uma live feita em parceria com a Abrace, né? Que é uma academia centenária, né? E hoje nós estamos aqui recebendo a nova imortal da academia, né? É, deve ter sido uma honra muito grande, né? Ter essa notificação aí de que agora a doutora Ivani é imortal, né? Ou Agora seja, sim. agora que eles não vão te calar mesmo, né? É, Agora ninguém vai poder te calar, né? Eu queria agradecer muito, em nome do presidente Samir Shelala, essa oportunidade de estar conversando com a imortal, né, doutora Ivani. É uma honra muito grande. E a primeira coisa que eu pergunto, assim, qual é a sensação de ser imortal, né? Porque, como nós já nos conhecemos, eu queria começar por algo que eu não faço ideia do que acontece aí dentro da sua cabeça com essa, com essa realidade, né? Uma das figuras mais bom, importantes hoje, né, no Brasil e em toda a América Latina, no que diz respeito à defesa da mulher, se torna imortal pela Abrace. Qual é a sensação, doutora? primeiramente, boa noite a todos vocês, boa noite às minhas seguidoras que eu estou vendo que está aqui me prestigiando, a Cota, a Luciene, a Carlinha, que é uma amigona, enfim. E boa noite para você, Jansen. Muito Muito obrigada boa pelo noite. convite, obrigada por estar aqui. E falar desse convite é, assim, uma imensa satisfação. Eu realmente, de verdade, do fundo do meu coração, eu estou, assim, muito honrada. Agradeço de todo o meu coração a preposição, né, da indicação do meu nome, por ter sido aceito pela unanimidade. Agradeço muito o Nicolas, né, que tem assim toda uma dedicação, O que Nicolas é fala nosso comigo. secretário, ele é uma pessoa fantástica, trabalha muito bem. Exato. E o Nicolas, assim, é ímpar, né? Eu acho que o Nicolas é uma propriedade já da academia. Eu estou É uma chegando propriedade. agora, começando a conhecer as pessoas, tenho acompanhado as lives, né, para ir conhecendo. E quero também você dizer, né, que oficialmente eu já sou uma imortal, né? A gente só vai Sim, fazer a nossa cerimônia que ainda não foi feito por conta do distanciamento social, então a gente não pôde fazer isso. exato. Então, a gente, assim que liberar tudo isso, nós vamos estar nos encontrando e nos conhecendo. Você eu já conheço, né? Aliás, nós nos conhecemos há alguns anos, né, É Jansen? verdade, é verdade. Por coincidência, agora estamos aqui de volta, né? E eu tenho a honra de fazer essa live, a sua primeira live, né? Como imortal, porque agora já é imortal. E eu estou muito Oficialmente já feliz. sou imortal. E eu quero dizer o seguinte: é uma alegria, obviamente, mas eu também sei da responsabilidade que eu terei. E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu sou muito comprometida com aquilo que me proponho a fazer. Eu tenho outras posições na área social, já assumi outras posições, já fui do conselho tutelar, já fui de clube de futebol, tudo como voluntária, como, né, como dizem por aí, como ativista, e eu sempre voltado para a área social. Então, eu acho que não vai ser diferente na academia, eu pretendo realmente fazer a diferença. Eu acho que nós estamos precisando resgatar muitas coisas, né, aqui no nosso país. Nem falou o que eu pretendo fazer, porque assim eu não quero, eu prefiro apresentar, né? As coisas antes de ficar falando, mas a minha intenção é das melhores e quero sim fazer um ótimo trabalho e quero sim elevar o nome da Abrace, Academia Brasileira, né, de Arte, Ciência e Literatura.
Vou estar ocupando uma cadeira muitíssimo importante, não quero nunca pensar em ocupar o lugar que essa mulher, né, teve, né, que é a doutora Zilda Arnes, a fundadora ela é a fundadora da Pastoral da Criança e do Adolescente. Isso. Então, não quero ter essa pretensão, né, de ser uma doutora Zilda Arnes, não é isso. Mas pode ter certeza que eu irei honrá-la e que eu irei trilhar algo nesse sentido, que é também ajudar muito a criança e o adolescente. Que maravilha, que maravilha. Então, já falando sobre isso, né? Já que já falou da sua patronese, já revelou para todos, é, como é a sua visão da academia? O que significa uma academia na sua visão, doutora? Eu acho o seguinte, sabe? Nós estamos precisando resgatar. Nós somos um país que nós não temos essa visão cultural de resgatar, de eternizar as nossas histórias, de eternizar as coisas boas que o nosso país tem. Então, esse é o trabalho de uma academia, da gente preservar, né? E resgatar essa civilização tão interessante que nós temos. A gente vê em outros países como é tratado essa coisa da cultura, da arte, de um modo geral. Claro que a academia não é só isso, nós temos outras coisas que nós devemos fazer na área social também, nós temos muitas responsabilidades em relação a isso. Então, é com esse espírito de ter essa responsabilidade, é com esse espírito de elevar a academia que eu vou estar chegando. É com essa visão que eu tenho da grandiosidade dessa academia que eu vou estar abraçando essa indicação e pode ter certeza que eu vou estar honrando. Quero dentro da própria academia, porque eu sei que o relacionamento se amplia a partir do momento que a gente começa a fazer parte de uma academia como essa, e eu quero, com isso, intensivar o trabalho de ajuda às mulheres, né? Eu quero ampliar, não só, eu tenho um foco, obviamente, ao trabalho de ajuda às mulheres, mas, sobretudo, ao ser humano, aos direitos dos humanos. Eu sou uma pessoa muito indignada com injustiças, né? E é o que a gente vê muito. Hoje nós estamos vivendo uma crise, não só no âmbito da saúde, mas nós estamos também vivendo uma crise na família, nós estamos criamos com isso uma crise financeira, o medo está instalado dentro das famílias, então a violência dentro do lar hoje é uma coisa que nos preocupa muito, sabe? Então isso está instalado hoje dentro da família. Haja voluntário, haja instituições, haja pessoas que queiram ajudar, porque daqui para frente Pois é, isso é nós uma das teremos. perguntas, doutora. Justamente, doutora, essa é uma das perguntas que eu tenho. Pessoas, quando souberam que eu ia ter essa live, né? E aí muitas pessoas me fizeram uma série de perguntas. E uma delas que eu consegui elencar, porque é a dúvida de algumas pessoas, homens e mulheres, tem até homens com essa dúvida. As pessoas que já conhecem o seu trabalho, porventura elas queiram ajudar voluntariamente, como é que elas fazem? Como é que elas fazem para ajudar de alguma maneira, de forma voluntária, ajudar, né, nessa ação humanitária realizada pela doutora? Como que a pessoa faz para ajudar? Veja, o que eu mais preciso, inclusive, é de pessoas que queiram ajudar. Não, ajudando outras me ajudando. Pode me procurar, eu tenho pessoas, muitas vezes para falar pelo telefone,
para dar um ombro, para fazer um encaminhamento. É importante que entenda um pouco das leis, né, de amparo às mulheres, porque nessa hora a mulher fica muito fragilizada, elas precisam do encaminhamento. É importante ter nas mãos telefones para que a gente possa ligar imediatamente em todos os estados, das delegacias de mulheres, da Casa da Mulher Brasileira, de uma guarda municipal, entendeu? Ter esse amparo, ter isso nas mãos para na hora que você é solicitado, estiver disposto a ajudar, me procure, eu vou orientando, eu vou passando, eu vou falando. A gente tem algumas regras, a gente não pode, simplesmente porque você recebe uma ligação dizendo, eu estou sendo violentado, eu fiz isso, ou alguém me fez isso, que a gente imediatamente vai partindo para uma denúncia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ter muita cautela, porque infelizmente existe as falsas denúncias. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que sempre averiguar os dois lados, querer entender um pouco a situação antes que a gente parta para uma instância de uma acusação mais formal, entendeu? Então nós temos, não tem problema nenhum. E outra, o trabalho de ajuda à mulher não se restringe também a só ficar ligando, fazendo encaminhamento. Eu, inclusive, estou participando aí de um movimento com algumas mulheres, onde a gente está compilando algumas informações, né? Principalmente nesse período onde as mulheres, a família, né, está passando por toda essa crise. Então, hoje nós somos o quinto país mais violento do mundo contra as nossas mulheres. Né? E A cada doutora, só um intervalinho. Uma pergunta, nesse período de isolamento social, que vão completar mais de 60 dias, parece que aumentou o número de violência doméstica, né? absurdamente. E quando que é o marido espancando a mulher ou coisa parecendo, ou agredindo de alguma forma. Não. A violência está instalada dentro da família. Né? As pessoas estão tristes, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão apavoradas, elas não sabem o que vai acontecer amanhã, sabe? O prazer de voltar para casa, o prazer de estar em casa, isso não está acontecendo na maioria das famílias por conta desse medo, né? Medo de ser contaminado, medo de alguém da sua família ser contaminado, medo de chegar a ter que ir, medo do que vai ser na economia amanhã, se as pessoas terão emprego, se vão ter o que comer. Então, esse medo gera, as pessoas estão partindo para o uso de bebidas alcoólicas. Então, a mulher, ela está nervosa, o marido, os filhos, a família está em pé de guerra, essa é a grande verdade. Psicologicamente, eles estão afetados. O problema disso tudo é que depois de tudo isso com certeza, é esse o trabalho que eu estou fazendo, da gente levantar esses dados, é que isso gere as consequências, né? Então, as pessoas, o índice de estresse, as pessoas com um nível alto de ansiedade, as pessoas com nível alto de insônia. Então, tudo isso vai gerar depois uma consequência. É essa a nossa preocupação. Como que nós vamos fazer para lidar com profissionais para atender essas pessoas? Né? Agora, Junto. doutora, uma pergunta. O fato das pessoas estarem mais em casa, tendo a oportunidade de se conhecer melhor, de estar mais com a família, de ter mais um contato assim com o filho, com a própria mulher, com a própria esposa, o casal, às vezes o filho, um contato que antes era impossível por conta, né, da agitação do dia a dia. Isso não corrobora para que as famílias estejam mais unidas, estejam mais juntas e evitem esse conflito, ainda que
com toda a dificuldade financeira que estamos passando? Deveria, sim, Jansen, deveria ser dessa maneira, sabe? Uma condição de você estar dentro de casa, onde você possa fazer planos, onde você pode assistir um filme com tranquilidade, você pode, mesmo ficando dentro de casa, mas você sabendo que você vai ter o seu emprego amanhã, que você vai. Infelizmente, isso não está acontecendo, sabe? As famílias de baixa renda, sobretudo, são as que mais estão sofrendo nesse período, que são as pessoas que dependem do salário, que são as pessoas que perderam emprego, são as pessoas, inclusive pelo tudo que nós estamos vendo através da grande imprensa, desse terrorismo causado, e isso está afetando, sabe? Está chegando. E isso já está virando uma patologia, infelizmente. Então, é você receber pessoas que choram no telefone. Então, tudo isso nós estamos levantando e a preocupação é com esse pós. Como é que nós vamos trabalhar em cima disso? No caso da violência com a mulher, então, estudos anteriores, né? Estudos anteriores que já são antigos, que infelizmente a visão depois dessa pandemia, esses números cresçam para pior, infelizmente, que a cada 2 horas. E a morte das nossas mulheres são sempre umas mortes violentas, a cada 2 horas morre uma mulher vítima de alguém que ela se relacionou afetivamente. Tá? Isso estudos antigos. Tá? Isso já estudos antigos, eu digo, dos últimos, que nos colocam no 5º lugar. Nós temos aí El Salvador em primeiro lugar, nós temos aí Colômbia em segundo lugar, é muito grave a situação da Colômbia com a situação do feminicídio. Nós temos Guatemala em terceiro, nós temos a Rússia em quarto lugar e nós temos o Brasil em quinto lugar. Tá? E isso. Por que, doutora? Porque na sua avaliação, com a sua experiência, né, o seu background dentro desse universo, por que está concentrado na América do Sul, né? Sim. Os principais países onde isso ocorre. Por que exatamente a América do Sul? Existe alguma lógica para isso? Histórica? Alguma coisa nesse sentido? Existe uma culpa cultural, tá? Atribuído ao próprio machismo, né? Que é aquela coisa que hoje eu sempre vivo alertando aos pais e às mães, a forma de hoje educar os seus filhos, né? Aquela coisa que você é homem, você pode. A mulher também tem uma grande culpa nisso tudo. Quando eu digo culpa, o estudo que nós estamos fazendo, quando na entrevista a gente encontra muito. Eu sou uma incentivadora da denúncia. Eu acho que ninguém merece, tá? Sofrer, ninguém merece apanhar, ninguém merece ser humilhado por ninguém. Então, eu acho que a denúncia é o melhor caminho, tá? Uma denúncia consciente, a denúncia com prova. Então, eu falo para todas as mulheres, por favor, não sofram por ameaças, não sejam agredidas e fiquem caladas, enfim. Então, o que acontece? As mulheres, quando eu falo culpa, eu digo que assim, muitas mulheres ainda romantizam muito a história da agressão, seja física ou seja psicológica. Tá? Ah, ele me bateu porque ele é ciumento. Ah, ele me bateu porque eu realmente demorei para voltar para casa. Ah, eu fui, não Ou avisei seja, onde. até aquela que é agredida tenta, de certa forma, colocar panos quentes, né? Tenta Mesmo, justificar a própria mesmo, agressão. exato, mesmo sendo agredida, seja física, seja psicológica, ela sempre romantiza a história dizendo que ele fez aquilo porque ele é ciumento, porque ele é apaixonado por ela, tá? Então, e que no final, afinal de contas, ele é bom pai, ele é um bom trabalhador,
sim, ele não deixa faltar nada em casa. Gente, nada justifica, nenhuma qualidade supera a agressão de um homem para com mulher, ou vice-versa, né? A gente fala, nenhuma agressão, nenhuma qualidade supera. Então, quando elas acordam para fazer a denúncia ou para tomar uma atitude, muitas vezes é tarde demais. Então, com isso, respondendo à pergunta, com isso vai crescendo. O homem, por sua vez, ela apanhou uma vez e ficou calada. Ele agrediu uma vez, ela ficou calada, porque ela perdoa, porque é submissa, porque ela acha que ela é culpada, porque ele bateu porque ele a ama, porque ele é apaixonado e ele é ciumento. Então, isso tudo, culturalmente falando, é uma coisa que leva a nos colocar em dados. E, por outro lado, tem muitos outros detalhes, né? Que é a exposição, que a, a, as crianças, o próprio estado, a própria situação social de, sim. de, das adolescentes, da prostituição na infância, tudo isso gera essa facilidade para que coisas drásticas aconteçam. Entendi, entendi. Agora, doutora, mudando completamente de assunto, e na verdade entendendo como funciona a sua vida, né? Existe uma curiosidade ela é latente a todos que conhecem o seu trabalho, né? Essa sua dedicação à questão, né? Dos direitos humanos, vamos falar de uma forma mais ampla, né? Porque agora o seu trabalho já é os direitos humanos, né? Como começou isso? Da onde surgiu essa vontade, esse desejo de levantar essa bandeira? Em que momento que a Ivani, ser humano normal, se torna essa guerreira, essa Marte, em, com as próprias mãos ir lá e buscar uma, uma forma de levantar a voz para as mulheres, e no caso dos direitos humanos. Quando que isso começou, doutor? E como foi a história? Olha, não é fácil fazer o que eu faço. Não é fácil você entrar em defesa de uma causa. E eu, obviamente, comecei em defesa da mulher, faço defesa da mulher até hoje, acompanho casos, e, enfim. Mas, com o passar do tempo, eu passei a ser a defensora de direitos humanos. Tá? E como começou? Começou porque eu fui uma vítima de abuso sexual, né? Para quem, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, que são meus seguidores, já sabem, mas essa live vai ficar gravada. Eu fui a primeira mulher a denunciar Roger Abdelmaci, né? Aquele médico, todos vocês sabem, que abusava e estuprava as pacientes no momento Um de monstro, né, buscar doutor? Um monstro, né? Um monstro, né? um verdadeiro monstro, um verdadeiro monstro. E foi a partir disso, e eu sempre digo, né? Porque tem que acontecer, sempre tem uma razão de ser. E foi a partir daí que eu despertei para isso, que eu despertei para poder entender o que estava acontecendo comigo, para entender esse cenário do que acontecia com as outras mulheres. Porque é aquela velha história, enquanto não acontece com você, você sempre acha que acontece com o vizinho, com a vizinha, mas nunca vai acontecer com você. Então, quando acontece com você, que você... Só para a gente entender um pouco, porque tem muitas pessoas aqui na live que não sabem dessa história, e como a senhora mesma falou, vai ficar gravado, só para que as pessoas possam entender. Nós sabemos que esse monstro, muitas vezes, dopava suas clientes, deixavam elas dopadas. Então, muitas delas nem tinham noção do que tinha acontecido. Né? Como que a doutora conseguiu é, é, ter essa consciência? Eu sei que é meio complicado voltar nesse assunto, né? A doutora já deve ter falado isso Não, inúmeras não tem vezes, problema.
Mas eu acho que Não, não tem é problema, eu importante que já. as pessoas saibam a sua expertise, né? Como a doutora foi perceber que alguma coisa estava errada, que não é, que o que estava acontecendo ali não era uma coisa normal. Como que a doutora percebeu? Veja, é, no momento que era usado, que era feito a transferência dos óvulos, né, a mulher tomava um sedativo, eu não diria um sedativo, era algo que ficava sonolenta, tá? Sim. E que durava alguns minutos, não que tirasse totalmente a sua consciência, só daria um leve sono. Quem fez endoscopia, mais ou menos, sabe mais ou menos. Eu nunca fiz endoscopia, mas já me falaram que é algo que deixa um sonolência, você sabe o que está acontecendo, mas você fica um pouco sonolento. Enfim, é esse estágio que a mulher fica na hora da transferência. E nesse momento, tá? Era o momento que ele aproveitava das mulheres. Quando a gente saía do centro cirúrgico e ia para a salinha de recuperação, onde você tinha deixado as suas roupas, porque tinha um banheirinho, tudo, você deixava as suas roupas, porque nesse momento você está de avental, aquele avental que se usa numa clínica, em hospital, abusava das mulheres. E foi nesse momento que ele abusou de mim. Eu acordei com ele abusando de mim, entendeu? Foi no momento que eu Em cima tomei da doutora? é, Ele exatamente, estava em cima da doutora? estava em cima. Que Sabe? A absurdo. maca, ele era um homem, era, não é, né? Um homem alto. Eu na maca, quando eu deitada, quando eu tomei consciência do que estava acontecendo, eu sentei, tá? Eu sentei, ele estava Expelindo o corpo dele para frente, né? Na hora que você isso, sentou. exato. Com o meu movimento foi quando veio tudo para cima de mim, assim. Meu Deus É do terrível. céu. Enfim, Isso aí foi parece quando até uma ele. narração de uma cena cinematográfica. Não parece uma coisa real, né? Que vai acontecer, né? Não, então, com esse movimento meu, ele tirou e saiu, porque eu sentei, e aí veio para cima de mim, pelo rosto, tudo, enfim. São coisas assim, detalhes, é constrangedor, e eu, toda vez que eu vou falar isso, todas as vezes dessa história, sabe, eu sempre sou, não repreendida, mas eu sou assim, eu sempre penso que os meus filhos estão ouvindo. Entendeu? Entendi. Então, isso assim, é uma coisa que, embora eu já tenha repetido essa história várias vezes, já falei várias vezes, mas é importante que se diga, sabe? Eu sei que quem sofre mais com isso são os meus filhos. Hoje, com 18 anos, eu sou mãe de trigêmeos, né? E hoje eles já entendem. Eu tive problemas já no passado, quando a minha filha se começou a ter problema de chorar, dizendo que a senhora foi abusada no momento que buscava engravidar da gente, enfim, tivemos que acalmá-la nesse sentido, né? Então, assim, a destruição, com isso, quando isso acontece, você para e pensa na sua vida. Tá? Sim. E você começa a ver que você não foi a única que passou por isso, que teve outras mulheres passando e que já passaram. Quando eu tomei consciência que existia outras vítimas, mas que eu não conhecia, eu não sabia quem eram essas outras mulheres. Eu não tinha noção. Eu não conhecia nenhuma paciente desse indivíduo. Eu não fui lá indicada por nenhuma outra paciente, que normalmente vocês vão no médico porque a tua amiga foi, ou coisa parecida. E o Não, monstro, eu um fui detalhe aqui, né? Um detalhe, o monstro ainda cobrava muito caro, né? Por muito caro. Ou cada. seja, eu sempre digo que a gente pagava para ser estuprada, né? Era a grande Nossa! realidade ali. Então, o que que acontece? Quando eu percebi que eu fiquei sabendo através de um outro médico, onde eu engravidei, graças a Deus que eu não engravidei lá, que eu fiquei sabendo que existiam outras vítimas, né, que tinha casos assim, irreversíveis, emocionais, psicológicos, eu eu peguei e engravidei, meus filhos nasceram com extrema prematuridade, eu esperei eles
Eu procurei a Delegacia da Mulher, eu procurei o Ministério Público, tá? E aí foi quando eu fui para a imprensa, porque não adianta eu ir só no Ministério Público e na polícia, não adiantava, porque outras mulheres já tinham ido, e ele continuava com a clínica aberta e trabalhando, indo nos programas de televisão. Por quê? Porque era aquela quantidade de mulheres, tudo em segredo de justiça. Essa coisa precisava vir a público, para ele parar de fazer vítima. Veja, era muito fácil, Jansen, eu cruzar os meus braços e falar, olha, eu já tive meus filhos, já engravidei, já passou, vou cuidar do meu emocional, psicológico, com terapia, com tudo que eu possa fazer, e deixa esse indivíduo por aí. Não, mas não é esse o comportamento de um cidadão, não é esse o comportamento que nós temos que ter. Nós não podemos permitir que pessoas desse tipo convivam na sociedade. Nós não podemos, porque eu posso garantir para todas vocês, o homem que estupra uma mulher, o homem que agride uma mulher, ele não agride uma única mulher. Ele é um compulsivo, ele vai sempre estuprar e ele vai sempre agredir. Ele não tem uma vítima só. Isso vocês podem escrever o que eu estou falando. Não existe estuprador de uma vítima só. E não existe agressor de uma mulher só. Quantos casamentos ele tiver, quantos relacionamentos ele tiver, ele vai agredir. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, fez com que eu não cruzasse os meus braços diante daquilo que eu passei e permitisse ver aquele homem no programa de televisão sendo enaltecido como se fosse Deus e continuar fazendo vítima, destruindo famílias. Foi quando os meus filhos estavam fora de perigo, eu resolvi realmente ir a público. Aí foi, eu não conhecia as E outras. como foi, doutora, como foi ir a público diante da opinião pública e se declarar na frente das pessoas, sendo a primeira a fazer isso? Como foi isso? Foi muito difícil. Eu acho que foi baseado nessa, não dizia coragem, mas é uma força que te move, o fato daquilo que você passou, você não permitir que ninguém passe. Tá? Chega a ser um desprendimento do teu pessoal, porque nesse momento se tratava de um homem muito importante, um homem muito rico, muito influente perante a sociedade, perante a imprensa, perante tudo. Então, Sim. eu ir a público e dizer o que aconteceu, não deu outra. As pessoas não acreditaram em mim, eu não podia sequer sair na rua, tá? Eu fui assim, a minha vida foi invadida de todas as maneiras, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, tudo que você possa imaginar. Agora, passado um tempo, eu entendo porque muitas mulheres não denunciam, tá? Por conta do que acontece depois. Então, eu fiz, tá? Passou um tempo, apareceu outras mulheres. Eu não conhecia nenhuma história dele de abuso sexual, eu não sabia qual que eram os moldes operandes dele, como fala na polícia, né? Aí depois que veio a público, outras mulheres contando basicamente a mesma coisa, porque quem é abusador abusa sempre com a mesma forma. É uma E tara, aí, é uma coisa monstruosa mesmo, né? Porque se é, repete com várias pessoas da mesma forma. Parece que tem um protocolo, né, de ataque. porque eles têm, cada um tem a sua, eu não gosto nem de falar, mas sei lá, eu não digo que é doença isso, porque doente a gente trata, né?
E isso é um desvio realmente de conduta, é um maníaco. Eu falo sempre, Jansen, e já falei isso em outras reportagens, eu vou repetir É uma aqui. compulsão agressiva, né? Uma compulsão agressiva. É, eu vou dizer para você aqui, o maníaco do parque, eu acho que todo mundo conheceu o maníaco do parque. O maníaco do parque, ele atraía as jovens, as mulheres, colocava uma faca no pescoço, e, enfim, e abusava. Vamos lá. Como que eu comparo o maníaco do parque e Roger Abdelmaci? Eu não vou dizer que como qualificar, mas se você for comparar, Roger Abdelmaci é pior do que o maníaco do parque. O maníaco do parque, vamos avaliar a situação desse indivíduo. Além de Até ter onde tido mais vítimas, né, do que o maníaco do parque. também, mas olha só, o maníaco do parque, até onde sabemos, teve uma família desestruturada, é uma pessoa que não teve acesso a uma educação decente, Sim, sim. era uma pessoa desequilibrada no sentido de que não estudou, que não teve, enfim, não teve uma base familiar. É diferente de um Roger Abdelmaci, que lá atrás, você sabe que hoje, até hoje, é difícil você formar um filho médico. Na época do Roger, então, né? Então, Uhum. é um cara que teve uma base familiar, estudou em boas escolas, vem de uma estrutura. Eu não digo nem, né, não é só financeiro que forma caráter, não. É a família mesmo. Então, quando você coloca, você tem possibilidade de dar uma boa faculdade para o seu filho, sabe? De estruturar, é uma preocupação que você tem com esse filho. Então, o Roger teve tudo isso. E usou a medicina, que para mim é algo como se fosse sagrado. Porque Uhum. você, quando você está diante de um médico, Jansen, você entrega a sua vida. Se você chegar diante de um médico e você falar que você está com dor de cabeça, com a dor no peito, o que ele der para você vai tomar, você não vai duvidar. Principalmente quando você está diante de um médico tão renomado como era conhecido Roger Abdelmaci. Então, tudo isso fazia. Então, quando eu falo a comparação dele entre Maníaco do Parque e Roger, o Roger, sem dúvida nenhuma, é pior. Usando da medicina para abusar das mulheres, para estuprar Doutora, mulheres, uma para outra acabar com pergunta a difícil vida. de responder. Uma outra coisa difícil de responder, mas é importante perguntar. É, a doutora teve com ele depois, em algum momento, voltou a estar frente a frente com ele em algum depoimento, na delegacia, Sim, em algum lugar? Como foi isso aí, sim. doutora? Eu estive com ele no fórum da Barra Funda, tá? No dia do depoimento. Inclusive, a juíza perguntou se eu gostaria que tirasse ele da sala, né? Porque algumas vítimas não tinham condição de contar, fazer o relato diante dele. E eu fiz o meu relato. Eu falei, não, eu quero olhar para ele. E olhar para ele, e perguntar para ele se ele tem coragem de desmentir o que eu estou falando. E perguntar para ele o porquê que ele fez isso comigo. Sim. Então, eu fiz o meu depoimento no Fórum da Barra Funda na frente dele. Entendeu? Eu sou uma das vítimas que faço parte da acusação, eu sou uma das vítimas que faço parte do processo condenatório dele, tá? Então, é uma situação. Hoje eu falo disso, conto para você, estou contando aqui, mas no começo não era assim. Quem Sim, passa sim. por isso sabe como é, sabe? Eu Doutora, não sou uma pessoa. infelizmente eu preciso avançar a nossa conversa, senão a gente não vai ter tempo para quase nada, porque a gente fez uma verdadeira um mergulho nessa história incrível, né, que formou a sua luta aí pelos direitos humanos. E eu preciso avançar com a próxima pergunta, porque na verdade a gente tem muito pouco tempo, passa muito rápido, doutora. São só 50 minutos, passa muito rápido. O que eu queria lhe perguntar faz parte da live mesmo, né, do tema da live, que visão em tempos extremos. Na sua visão, tudo isso que está nos acontecendo, tudo isso que está acontecendo com o ser humano hoje, né, por conta da Covid-19, do isolamento social,
essa condição que o homem, né, foi colocado, qual é a sua visão disso tudo? Disso que hoje afeta a vida de pessoas por todo o planeta? Veja, eu sou uma pessoa, na maioria das vezes, Jânio, eu sou uma pessoa muito otimista, tá? Óbvio que realista, nós não podemos viver de sonho nem viver de, né, achando que está tudo cor-de-rosa. Mas eu sou uma pessoa bastante otimista em relação a tudo que está fazendo. Eu acho que nós, brasileiros, somos um povo que temos um coração imenso. Eu acho que nós temos condições, nós somos um povo trabalhador. Nós estamos falando aqui de regra, via de regra, nós somos um povo lutador, nós somos um povo criativo, nós somos trabalhadores, nós inventamos coisas para ganhar dinheiro, para produzir, para viver, entendeu? Então, eu acredito muito que nós vamos sair dessa, tá? Eu acredito muito nesse poder de ações sociais, dessa ajuda social, do voluntariado. Eu acho que todos nós temos obrigação de dar um pouco de nós, não só de nós no apoio emocional, psicológico, mas um pouco de nós. Eu tenho visto, meus funcionários, por exemplo, estão em casa e recebendo tudo, eu não fiz questão de absolutamente nada, de fazer absolutamente nada, de pensar em tirar alguma coisa por medo do que vai acontecer amanhã, porque eu sei que quando tudo isso se normalizar, e já está normalizando, sabe, nós vamos virar esse jogo. Eu acredito muito, eu acho que todo mundo, o empresário sofre muito nesse país, o que a gente paga de imposto é coisa absurda, e eu adoro pagar imposto, porque se eu estou pagando imposto é porque eu estou faturando. O que me revolta é o que a gente não vê o fim disso e para onde é levado esse imposto, né? Então, isso é revoltante. Então, eu acho que agora nós temos muito o que reivindicar. Eu acho que nós estamos passando aí numa fase onde a gente está vendo quem é quem. Eu não quero falar aqui, me envolver com história política, não é esse o meu papel nesse momento, mas eu acho que muitas coisas estão sendo reveladas, né? A gente está sabendo como que funciona muita coisa, então acho que daqui para frente, e é fato, nós não seremos mais os mesmos, nós não vamos pensar mais como pensávamos antes, nós não vamos ter o mesmo comportamento, seja o empresário, seja, sabe, eu acho que a gente vai ter uma outra maneira, inclusive, de poupar, tá? De ter reservas, de ter alguma coisa, por conta que a gente viu o quanto nós somos frágeis diante de uma calamidade, entre aspas, como essa que surgiu no mundo, né? Então, nós somos muito vulneráveis a qualquer tipo alguma coisa desse tipo de ataque. Então, nós, empresários, nós todos da sociedade, vamos ter outro tipo de comportamento, né? Eu não acho uma boa essa coisa, eu acho que nós temos que fazer, nós não temos que ter essa coisa do povo se acostumar com dinheiro de governo. Eu acho que a situação não é por aí. Eu acho que todo mundo, passando tudo isso, tem que dar oportunidade para esse povo trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Eu acho que é bem por aí, tá? Eu quero aqui, estou vendo aqui algumas perguntas, infelizmente não está dando para Não responder tem, todas. nós temos 2 minutos, doutora, vai cair, nós vamos ser Tá. derrubados. Eu quero agradecer aqui o doutor Sérgio Thompson Flores, que é um amigo lá do Rio de Janeiro. Vou estar fazendo uma live com ele no domingo, tá? Quero agradecer a Carla, lá da Suíça, que já é madrugada, a Ângela, que está aqui, a Ângela Valdrini, Baltrini, sempre erro o nome dela. E Luciene, um beijo. Albertina Maria de Souza, grande beijo para vocês. São minhas seguidoras que durante a semana aí fica falando, fica divulgando, fica Sérgio divulgando Flores live. também, o Sérgio Flores, né? Falou uma Sérgio frase Thompson bonita aqui. Flores, Schiller Flores. O Sérgio tem uma história maravilhosa,
O Sérgio tem uma história de tristeza, de dor, entendeu? O Sérgio sofre uma injustiça muito grande e nós vamos estar falando disso. Eu gostaria que vocês conhecessem a história do Sérgio também. Tá bom, Com pessoal? certeza. Olha, muito obrigado, doutora, pelo seu tempo. Foi fantástico. É uma honra muito grande. Lhe agradeço de coração, né? E com certeza vamos ter muitos outros encontros, porque agora vamos estar juntos aí, né? Nessa Agora vamos. grande missão da Abrace. E Seja daqui muito a pouco nós bem-vinda, viu? estamos fazendo a nossa cerimônia e vamos nos encontrar pessoalmente. Com certeza. Seja muito bem-vinda, viu? A essa grande família, né, de imortais. Obrigado, Muito doutora. obrigada. Tudo de Um beijo bom. para todos vocês. Beijão. Obrigado.